E aí, moçadinha, nós voltamos, bicho. Vamos fazer questão número 2, FUVEST 2019. Bicho, questãozinha linda de ecologia. Você vai ter que saber um pouquinho sobre produtividade primária bruta. Você vai ter que saber interpretar um pouquinho ali os gráficos, saber de condição ambiental que favorece metabolismo, enfim. Portanto, uma questãozinha linda de ecologia com uma análise gráfica bem interessante, que é a cara da FUVEST, segunda fase. Vamos lá, moçada? Então, ó, neste momento eu vou colocar aqui a tela para vocês estão observando aí comigo. Vamos ler então agora a nossa questãozinha. Olha lá. Os gráficos mostram, de fato, né? Olha lá, os gráficos mostram informações sobre fatores abióticos de 4 locais, L1 a L4, todos eles cobertos por vegetação nativa. A duração do dia é mostrada como o tempo decorrido entre o nascer e o pôr do sol. Legal, bicho, show de bola. Galerinha, o cara tá dando o primeiro gráfico mostrando pra gente pluviosidade em milímetros de chuva, né? E ele mostra pra nós aqui, ó, L1, L2, L3, L4, cada um com o seu respectivo índice anual de chuva. Lembrando e observando claramente que o L1 é o que tem maior índice, seguido posteriormente de L2 e L3, igualmente com índice de chuva, e o L4 com uma chuva bem menos acentuada do que comparado com os outros ambientes. Quanto à temperatura máxima, a gente pode avaliar o seguinte, bem rapidamente, olha lá. Temperatura máxima em junho, em graus Celsius. O L1 e o L2, uma temperatura bastante elevada, até que significativamente elevada, né? Não é aquele absurdo de calor, mas próximo ali dos 30 graus, 27, 28 graus, uma temperatura boa. Se você já observar o L3, um pouquinho acima de 20, 23 graus aproximadamente. E se você observar o L4, você estaria aqui mais ou menos, moçada, uns 13, 14 graus. Tudo bem? Ótimo que mostrado então que L1 e L2, temperaturas máximas em junho maiores, seguida de L3, o L4 é o mais frio. Por fim, duração do dia em junho, em horas e minutos. Galera, fica claramente no gráfico que em L1 e L2 nós temos uma duração de dia de 11 horas e 41 minutos de luz solar. Enquanto que L3 e L4, bem menos, né? Significativamente menos. Digamos aí que ó, 10 horas e 29 minutos, portanto, graficamente demonstrado isso para todos nós. Show de bola, bicho, maravilhoso. Então agora vamos lá. Considerando o item A da nossa questão, moçada, agora nós vamos rabiscar a nossa história aqui. Eu gostaria que você visualizasse comigo o seguinte, ele diz assim, ó, considerando L1 e L4, em qual deles espera-se, moçada, ó, isso aqui é importante, maior variedade, isso aqui é fundamental, de adaptações para animais de clima frio. Opa, então alguns fatores, ó, ele quer que você cite, dentre os ambientes L1 e L4, qual deles os organismos estarão mais bem adaptados, claro que por seleção, né, moçada? Seleção natural, a clima frio ou uma condição mais fria. Então vamos lá. O L1, ele mostra claramente aqui para nós, moçada, que a pluviosidade é bastante elevada, show de bola, e o L4, um ambiente com menos chuva, portanto, primeiro fator. Paulada, dentro dessa condição já dá para a gente avaliar algum fator? Não, ainda não é viável, né? Mas vamos lá. Galera, a temperatura máxima em junho. Nós observamos o seguinte, aqui ó, o L1 está próximo ali de 28 graus, né, moçada? Mais ou menos aqui. Enquanto que o L4, nós chegamos aqui a 13, 14 graus. Opa, esse gráfico é legal para responder, obviamente, o que nós queremos. Galera, qual é a condição? Quais são os animais que vivem melhor em clima frio? São aqueles que sobrevivem nesta condição, ou seja, apresentam características que sejam favoráveis para que eles possam sobreviver nesta área. E os ambientes que são mais frios ou que não têm temperaturas tão elevadas, como é o caso do L4, provavelmente ao longo dessa história selecionou organismos que são mais bem adaptados a esta situação. E, portanto, respondendo a esta clara questão, qual é, entre L1 e L4, aquele que tem maior variedade de adaptações dos animais a clima frio? Tem que ser o L4. Ele não te pediu para justificar, mas aqui a justificativa é o fato de já ser um ambiente mais frio, isso permitiu ao longo da evolução selecionar organismos ali adaptados a esta condição. Tudo bem? Mas ó, ele não pediu a justificativa, você responderia somente L4 e ponto final. Ai, que medo! Não, bicho, responda aquilo que está sendo perguntado. Belezeira? Então vamos lá, ó.
que beleza. Moçada, então item A, nós já deitamos o cabelo. Beleza? Item B. Considerando o L2, agora nós estamos considerando o L2 e L3, em qual deles será maior a produtividade primária bruta? Opa! O que é isso, Paulada? Produtividade primária bruta. Você conhece, obviamente, a sigla PPB. Paulada, PPB é a produtividade de matéria orgânica total, numa determinada área, em um intervalo de tempo. Perfeitamente. Todos nós devemos lembrar que existe uma PPB, que é a produtividade primária bruta, e tem também PPL. Você lembra disso aqui, ó? O que é a PPL? A PPL, moçada, que é a produtividade primária líquida, ela é exatamente igual a quem? A PPB menos, obviamente, o fator de respiração. Que papo é esse, respiração? É o metabolismo. Então, de tudo que foi produzido, tirando o metabolismo, o consumo, o que sobra é PPL. É aquilo que estará disponível para ser transferida para um próximo nível trófico. Olha que revisão linda. Se ligou? Então vamos nessa. Galerinha, então, ó, dentre L2 e L4, em um campo nativo, é lógico, qual deles terá maior produtividade primária bruta ao longo de um ano? Bom, vamos avaliar a situação. Então vamos lá. Será que pluviosidade daria para a gente pensar? Talvez, quem sabe, né? Galera, olha lá, L2 e L3. Puxa, Paulada, L2 e L3, eles têm exatamente o mesmo índice de chuva, então esse fator não vai ser decisivo na nossa decisão. Agora vamos lá para a temperatura máxima. Show! Ó, L2 e L3, se nós observarmos, moçada, o L2 tem uma temperatura máxima em junho mais elevada. Isso já pode ser condição positiva para uma maior produtividade. Vamos lá. Agora, e no gráfico no terceiro gráfico que nós estamos observando, que é a duração do dia? Galera, olha que nítida a diferença, ó. Se você comparar o L2 com o L3, perceba que o L2, que é esse cara que eu estou indicando com a seta, ele tem um maior tempo de luminosidade. Isso, consequentemente, associado, atrelado a uma maior temperatura máxima, isso permite com que nós tenhamos o quê? Uma maior taxa fotossintética. Paulada, e graças a isso, tendo uma maior taxa fotossintética, você aumenta a produtividade. Portanto, a resposta do seu item B seria L2, ele pede para a gente justificar, pois por apresentar temperatura máxima em junho maior e uma maior duração de luz, de exposição à luz, apresenta uma maior taxa fotossintética, possivelmente então manifestando uma maior produtividade primária bruta. Linda questão. Beleza? Portanto, o item B também amplamente definido para todos nós. Galera, vamos fazer o item C. Vamos lá? O item C diz assim, ó. Se houver uma floresta, se houver florestas pluviais entre L3 e L4, portanto agora é L3 e L4, em qual delas haveria maior diversidade de seres vivos de forma geral? E ainda assim, com base em seus conhecimentos, em qual desses locais as cadeias tróficas seriam mais complexas? E ele pede para a gente justificar toda essa história. Bom, então vamos lá, moçada, vamos avaliar novamente os gráficos, né? Então agora é L3, L4, então a nossa brincadeira agora é aqui, ó, L3, L4, opa, fica nítido que o L3, ele tem um maior índice de chuva. Então isso provavelmente pode manter o ambiente mais úmido, você tem mais umidade, menor amplitude térmica, isso pode permitir, sem dúvida alguma, uma condição mais viável para a sobrevivência desses organismos e, consequentemente, comecem a ocupar esta região. Muito bem. Além disso, moçada, o que mais nós podemos observar? O L4 ele tem uma temperatura, aqui, ó, desculpe, uma pluviosidade menor, um índice de chuva mais restrito, né? Então, se você não tem água, a quantidade de seres vivos que conseguem sobreviver já é mais limitada. Tendo água, você pode ter uma diversidade maior. Olha que lindo já, né? Então já está com uma tendência para o L3. Bom, quanto à temperatura máxima, L3 e L4, galera, a temperatura do L3 é mais favorável, né? Ambientes muito frios dificultam sobrevivência. Se a temperatura é mais amena, olha lá que temperatura show de bola, quase 25 graus.
isso pode manifestar uma maior chance de sobrevivência para a galera. Então, dois aspectos interessantes. Duração de luz, obviamente, se você tem mais luz, pode ter maior produtividade, isso pode ser mais atrativo para uma diversidade maior de seres vivos, de animais, por exemplo, consumidores. Sensacional. Então, a ideia é o seguinte, ele pergunta, se houver florestas pluviais em L3 e L4, em qual delas haveria maior diversidade de seres vivos? Galera, na L3, tudo bem? Ele pede ainda, com base em seus conhecimentos, em qual desses locais as cadeias tróficas seriam mais complexas? Justifique. Então vamos lá. Se você tem no L3 uma maior diversidade biológica, é lógico que você pode estabelecer teias tróficas muito mais bem relacionadas, com um número maior de seres vivos participando. Dessa forma, o L3 ele vai ter tanto maior biodiversidade quanto maior quantidade ou maior complexidade das cadeias tróficas que lá estarão presentes. Portanto, linda esta questão. Dessa forma, nós finalizamos mais uma questãozinha da FUVEST de 2019. Moçada, e esta, sem dúvida alguma, foi a nossa B2, a segunda questão da FUVEST de 2019. Espero que você tenha gostado. Questãozinha linda de ecologia, revisamos um monte de coisa boa. Show de bola, moçada. Até a próxima. Valeu. Um beijo no seu coração. Até.